Fala, nação! Tudo bem? E aí? Gostaram do resultado? Ganhamos um clássico, até que enfim, né? Esse campeonato brasileiro não tínhamos ganhado nenhum. E ganhamos esse daí, ainda bem, na casa deles, né? Ah, mas e aí, Rogério? E o jogo? O jogo? É, vou contar pra vocês. Eu havia falado no pré-jogo que eu estava preocupado com o psicológico do time, com os nervos do time. E o símbolo desse descontrole emocional foi no Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que é um jogador que não tem essa característica, digamos, de ser um cara truculento, né, jogando futebol, ele hoje mereceu ser expulso. Tá? A primeira falta que ele toma amarelo, se é um juiz um pouquinho mais rigoroso, já expulsa ele direto. Tesoura, é raras vezes que um juiz não expulsa um jogador por tesoura. Tá? Que a tesoura é uma atitude que pode aí romper ligamento. Fácil. Tá? Então ali ele já ganhou uma sobrevida no jogo. Não deu 10 minutos e ele faz uma falta bem menos, obviamente, agressiva e toma o segundo amarelo expulso. Merecidamente não tem que falar. Ele foi o descontrole do jogo e ele foi o símbolo do emocional do time. O Corinthians jogou o primeiro tempo, gente, espanando a bola. Para onde o nariz estava virado, a bola seguia o mesmo destino. Tá? O Corinthians não fez nenhuma jogada. O Corinthians foi um catado dentro da Vila Belmiro. O Santos vinha de 2 vitórias, estava bem mais organizado e tem jogadores extremamente leves. Marcos Leonardo, o Ângelo, o Lucas Braga, o tal do Barbosa, que estava dando um trabalho da peste. Tudo moleque de 20, 21 anos. Então, o nosso time é pesado. Balbuena. Você vê que, embora tenha o Piton lá, tomava mais bola nas costas do que aquelas senhoritas que ficam em porta de casas no centro da cidade. É. Do lado direito, o Rafael Ramos não se achou. Chutava também para onde o nariz estava virado, assim como o Balbuena. O menino lá, o Robert Renan, que o seu VP colocou ele numa fogueira desgranhenta, ao invés de ter colocado o Gil, que é um cara mais experiente. Nosso meio de campo ficou com o Fausto Vera e Maicon praticamente inexistiu. E lá na frente, os caras tudo ilhado, né? O Roberto, o Roger, o Mosquito, tudo ilhado lá na frente. Porque a bola só ficava na defesa. O Cássio fez alguma grande defesa? Não fez. Por quê? Porque tinha um paredão ali de 7, 8 jogadores na frente dele. Por isso essa espanada de bola. Aí eu falo para vocês o seguinte, gente, uma das coisas que eu mais meto o dedo aí na ferida nos esquemas do Vitor Pereira é justamente essa parte de substituição, né, e escalação, que às vezes para entender isso é uma, sabe, tem que teorizar profundamente, e a outra parte é o meio de campo. O meio de campo do Corinthians, ele se justifica ter 3 atacantes quando está o Renato. Porque o Renato é maestro, o Renato sabe distribuir bola. Além disso, o Renato, ele finaliza muito bem. Então aí você se justifica. Quando você coloca o Juliano, embora seja um jogador de meia, ele não passa perto da qualidade técnica de distribuição de bola que tem o Renato Augusto. Nem ele, nem o Vital. Então, para você jogar com 3 lá, você tem que ter o arco. Nós tivemos as flechas, mas caiu o arco. Não tem. O Juliano não sabe fazer isso. Mas ele é meia. Então, ele é um meia, cara, que não sabe distribuir bola. Uma hora ou outra, claro, encaixa uma bola, mas não é uma característica fundamental do Juliano. Já do Renato Augusto é. E onde estava o Renato? Sentado no banco. É que eu tenho a impressão que o VP, eu já falei isso em outros vídeos, que ele deve dar aquele estalo, tipo, tomara que dê certo. Eu vou fazer uns negócios aqui, mas tomara que dê certo. Aí eu posso justificar na entrevista. Olha, tá vendo? Coloquei o fulano lá e deu certo. Então, mas não deu.
O Corinthians ficou um tempo inteirinho sem fazer absolutamente nada em termos ofensivos. Uma, duas vezes que subiu o ataque, mas o João Paulo lá nem tchung. Aí vem a expulsão do Yuri Alberto totalmente acertada, tá? Eu já fiquei aliviado dele não ter tomado ali logo na lateral, né? Na lateral direita. E segundo tempo chegou. No segundo tempo, cara, era a mesma coisa do primeiro, só que um pouco pior, né? Porque os caras passavam o tempo inteiro do jogo na nossa defesa. E o Corinthians se encolheu, jogando de novo a bola para tudo quanto é lado, para onde o nariz estava virado. Até que achamos uma expulsão, né? Porque aquela expulsão desse Lucas Barbosa aí foi uma expulsão achada. Vocês podem ver que ele não atinge o Cássio de primeira ali, né? Aí, né, o corpo está em movimento, acaba encostando no Cássio. E o juizão expulsa o Cássio. Então, assim, eu vejo como uma expulsão injusta, tá? Mas você quer saber de uma coisa? O Corinthians tomou tanto no rabo nesses últimos tempos, com arbitragem, principalmente negócio de bola na mão, tudo, que eu tô quase fazendo aquela compensação da minha moral. Tipo, foda-se. Vou chegar nesse ponto. É. Porque não dá pra você só tomar porrada, né? E outra, não foi o Corinthians que provocou aquilo, foi o juiz que expulsou, tá? Quando ele é expulso, esse Lucas Barbosa, aí o time se assenta. Ainda totalmente desorganizado, sem o meia, porque ele não coloca, né, o Renato, e também não coloca o Fagner, que é o escape da lateral direita. O Fagner tem milhões de defeitos, né? Aquele do pênalti e tal, milhões de coisas. Mas nós não temos jogador à altura dele para escapar com essa bola, para fazer cruzamento. Não tem. E por que ele não pode jogar? É isso que eu falo do VP. Ele não sei se poupou, se a cabecinha do Fagner, do Renato estava, estão traumatizados. Sei que catos que é, cara. Que eles poderiam ter jogado. Tá? O VP não consegue entender que clássico para Corinthians, seja contra Santos, São Paulo, Palmeiras, é questão histórica, é questão de defender dignidade, honra, o próprio clube, a história do clube. Ele não consegue entender. E aí ele coloca as reservas para jogar e os titulares no banco. Então nós vencemos. Uma jogada do Ramiro, né? O Ramiro que já tinha tentado uma, né? Ele até pede desculpas e depois acerta para o Roger Guedes. Que, aliás, eu tenho que ser honesto aqui e falar que gol por debaixo da perna de goleiro é gol de sorte. Que nenhum jogador chuta debaixo da perna de goleiro. Nenhum. Ninguém olha para baixo da perna do goleiro e chuta. Até porque se fizer isso, é capaz do goleiro pegar. Tá? Mas eu não vou tirar o mérito, claro que não. Foi uma bela jogada, saiu lá pela esquerda, cortando todo mundo ali, correu, então bateu o gol. Tá? 1-0, ótimo resultado. Tinha um tabuzinho aí, que o Corinthians parece que não vencia aí, sei lá, 8 anos lá na Vila Belmiro. Aí você vai puxar nas contas lá, deu 5 jogos. É. Ou então, assim, 7 empates e uma vitória do Santos. Mas enfim. Então agora nós estamos em quarto lugar, né, com 57 pontos, com uma partida a menos, podendo passar aí o Flamengo e ir para terceiro lugar. Ainda não está marcada essa partida contra o Goiás. Não sei quando vai ser isso daí. Mas temos chances de ficar em terceiro com uma partida, né, com a rodada completa. Para nós é importante que consigamos a vice-liderança, porque eu vi hoje aí no Twitter alguém comentando que está pagando 44 milhões. Cara, é uma bela grana. É uma bela grana. Tá somado com o vice-campeonato ali da Copa do Brasil. Acho que deve bater na casa aí quase dos 70 milhões, mesmo sendo vice. Então eu acho que o Corinthians tem que mirar por aí e, né, com esse valor poder fazer outros investimentos para 2023. Tá bom, minha gente? Então é isso. Vencemos um clássico, até que enfim, a duras penas é verdade, uma mãozinha do juiz se for o caso, mas o fato é que vencemos e eles devem ter ficado muito puto da vida, porque da última vez, né, vocês viram como é que foi, sacanagem. Ah, e jogaram, né? Jogaram de novo o bagulho no Cássio, né? Um copo d'água lá, jogaram no Cássio. Então, como eu falei também isso, né? Que a torcida deles
iam fazer alguma palhaçada, eles fizeram de novo. Então não adianta, na Vila Belmiro é isso. É essa avacalhação, até que acontecer alguma coisa pior e aí realmente a CBF toma jeito. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos comemorar essa vitória aí, menos mal. Talvez aí dá pra as coisas ir se acalmando aí depois da vice-liderança lá do Flamengo, a vice-campeão lá, uma do Flamengo lá, aquela caralha lá. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Se vocês gostaram, dê um joinha aí pra mim. Se inscreva no canal, que isso é muito importante, hein? É muito importante. E comente, pode comentar alguma coisa aqui que também é importante. O vídeo, ó, começa a ser distribuído pelo YouTube. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Tchau.